Rede social. Pode ser realizado com o uso de funcionalidades da cada rede social, inclusive o Facebook tem como desenvolver aplicativo que faça uso disso. A realização de concurso cultural na rede social, nos perfis das próprias promotoras, não configura exposição excessiva da marca. Tem cliente que pergunta, Patrícia, isso não pode expor excessivo, mas eu posso fazer a promoção no meu perfil? Pode. Isso é entendido como justo, que não é excessivo. Melhor que o nome do concurso cultural não seja o nome da marca, né? Você dá um nome para o concurso e ele é promovido pela marca, mas não o nome do concurso ser o nome da marca. Isso é melhor. É lógico que há concursos culturais por aí que fazem isso, correndo o risco do órgão fiscalizador multar. Então tudo vai depender do apetite de risco da empresa que está querendo realizar a ação, como a gente disse. Você tem que fazer essa análise, porque tem aqueles que preferem correr o risco e realizar uma ação, às vezes diferenciada, que ninguém nunca fez. A adequação do termo de uso ao termo de uso da rede social. Esse ponto é essencial. É muito comum o pessoal estar querendo fazer um concurso cultural em rede social e ninguém leu o termo de uso do Twitter, do Facebook, que são até os que a gente mais tem realizado. Eles têm um termo de uso específico para quando a ação é corporativa e publicitária, nessa linha aí como a gente faz aqui de rede social. Eu pessoalmente acredito que, apesar daquela preocupação do órgão regulador de que o sistema não é seu, é de terceiro e tá, ser uma bobagem. Hoje em dia, mesmo um sistema que é da empresa, às vezes você terceiriza, quem é que está fazendo é seu, está debaixo da sua casa, mas não foi você que botou a mão, que programou, nem nada disso. E além disso, a gente está sujeito a apagão digital, está sujeito à internet sair do ar, faltar luz, tá? Então você suspende uma promoção e depois ela volta no momento em que passar, está funcionando de novo. É lógico que existe essa necessidade de ajustes, mas eu acho que é uma preocupação que tem prazo que tem que acabar, porque senão fica restritivo. Também é uma preocupação demasiada. A gente hoje em dia está sujeito aí a ter que pensar plano B, plano C e aquelas situações que são de caso fortuito, de força maior, não necessariamente, não vai poder fazer na rede social porque não é seu o sistema. Eu acho que aí é um pouco demasiado. Blindagem no regulamento, né? Isso é super importante, principalmente em concurso cultural, né? A exclusão do participante que cometa uma atitude anticompetitiva ou fraudulenta. A atitude anticompetitiva, inclusive, é ofender outros participantes, porque como o pessoal está competindo, né? É muito comum no concurso cultural, às vezes aparece lá o ranking, quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, até o dia que decide quem ganhou, as pessoas ficarem às vezes ofensivas, agressivas. Então isso daí tem que listar, principalmente também aquela parte da pessoa criar um programinha para votar nela mesma ou para ela conseguir de repente fazer coisas que humanamente ela não conseguiria naquele prazo. Então quando você define isso, você define não só a atitude, mas o tempo, né? Então, por exemplo, a pessoa conseguiu o quê? 1 milhão de votos em 5 minutos. É lógico que isso é humanamente inviável, né? Então você tem que definir, esse parâmetro tem que estar claro. Deu margem à dúvida, você vai ter que premiar ela e o outro que está discutindo que ela fraudou. E aí dá um barulho, aí ao invés daquele concurso cultural promover, né, de certo modo, mais a imagem daquela empresa perante o público, vira tanta picuinha que prejudica a imagem da marca envolvida. Então tem que ter muita atenção para não respingar isso daí na marca. Então, escolha dos contemplados, né, ao menos em uma das etapas, até para garantir a transparência, ter a atuação de uma comissão julgadora. É claro que o critério é da comissão julgadora, mas é bom você definir que terá a comissão julgadora para dar transparência para o concurso cultural. Apesar dele não entrar nas regras aí de promoção comercial, a gente está sempre sujeito à lei em vigor. Código Civil, Código Penal, no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Então, a pessoa que se sinta lesada com dano pode entrar com uma ação, é lógico, né? Por isso que é importante observar as leis em vigor. Seção dos direitos autorais, patrimoniais do material compartilhado ao longo do concurso, direitos de imagem,
possível moderação de conteúdos e comentários, quando aquilo ali está na rede social, identificação de um canal de comunicação entre os participantes e a promotora, que é um canal direto, não necessariamente as perguntas e as dúvidas vão ser esclarecidas abertas, o tempo todo na rede social, se vai ser por direct message, se tem telefone, se tem e-mail, especificar situações as quais, se ocorrerem, garantem o direito da promotora de cancelar, suspender ou modificar itens do regulamento, inclusive o próprio concurso. Então você pode prever situações em que você pode cancelar o concurso, por exemplo, se começa a haver uma situação aí complicada na gestão do mesmo. E para usar títulos de capitalização, vamos falar um pouquinho dessa categoria. Então nós vimos a promoção comercial, distribuição gratuita de prêmios autorizada, né? E aí nós temos lá as categorias principais, que vai envolver sorteio, concurso, vale brinde e os assemelhados. Assemelhado a sorteio, assemelhado a concurso, assemelhado a vale brinde. Vimos concurso cultural e agora como fica com títulos de capitalização. Então é uma estratégia nova de promoção comercial na qual a entidade promotora transfere ao participante títulos de capitalização ou direitos sobre os sorteios inerentes aos títulos de capitalização emitidos por uma entidade previamente autorizada. Isso está na portaria 41, de fevereiro de 2008. O artigo 20, vamos lá. Dependerão de autorização prévia nos termos da lei e do decreto, bem como dessa portaria, as promoções comerciais vinculadas à doação de título de capitalização e cessão de direitos sobre sorteios referentes a títulos de capitalização. O que mais ela diz? Ela estabelece um procedimento especial para solicitar autorização para esse tipo de promoção na Caixa e no SEAI. E ela ainda define depois, num decreto de 2008, ela afastou, expressa a necessidade de prévia autorização do Ministério da Fazenda, revogando o artigo 20 da portaria, ou seja, depois de março de 2008, a portaria era de fevereiro, depois de março, um decreto definiu que é a SUSEP que cuida disso, e não a Caixa e o SEAI. Então, quem lê só a portaria fica achando que é a Caixa e o SEAI. Só que depois da portaria teve um decreto que definiu que é a SUSEP que cuida disso. E está aí na tela para você ver. Fixa a competência da Superintendência de Seguros Privados SUSEP para operacionalização, emissão de autorização e fiscalização das operações de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio ou assemelhado a sorteio vinculado à doação de um título de capitalização. O que isso tem de interessante? É que muitas vezes aquela empresa que não poderia ou não conseguiria dar um prêmio como seria aqueles previstos tradicionalmente, ela agora pode dar um título de capitalização e isso vai ser tratado na SUSEP. Como a SUSEP tem menos pedidos, eles conseguem inclusive ser mais rápidos nas autorizações relacionadas a isso. Então é uma forma de você sair um pouco de Caixa e SEAI e poder começar a articular, esse tipo de coisa junto à SUSEP. Tem vários clientes que já têm experimentado aí a distribuição do título de capitalização. Até porque, de certo modo, ele gera uma questão de valor financeiro também. Já que eu não posso dar dinheiro, dar um título de capitalização é uma forma interessante de chegar perto disso daí, Não é dinheiro, mas é um título de capitalização. Regula a operacionalização, emissão e autorização e fiscalização das operações e distribuição gratuita de prêmios, a circular da SUSEP 376. Então ela vai tratar sobre isso. Uma coisa importante, a gente não pode dar dinheiro, mas por incrível que pareça, é possível você dar barra de ouro, Então, por isso que você mesmo deve estar pensando, pô, Patrícia, mas às vezes tem umas promoções aí que você ganha uma barra de ouro. A barra de ouro é considerado possível. O dinheiro, din, é que não, Então, a barra de ouro daria. A SUSEP autoriza previamente o título de capitalização e a promoção em si não é autorizada previamente. Então, primeiro é o título e depois é que você tem aí o uso do título de capitalização e a SUSEP vai o quê? Fiscalizar. Então, você valida com a SUSEP o título. Você vai fazer a ação promocional, ela tem que observar as regras em vigor, mas ela não é uma autorização prévia. Diferente da Caixa do SEAI, que se eu não tiver autorização, com a SUSEP eu posso dar o andamento da ação e ele fiscaliza,
não necessariamente tem que autorizar previamente. Continuam sendo exigíveis principais requisitos do decreto, né, como a condição de a promotora estar quite com os impostos federais, estaduais e municipais e apresentar também o regulamento. A diferença, então, com relação à SUSEP, é que tais documentos ficam arquivados em poder da empresa que emite o título de capitalização junto com o acordo comercial estabelecido entre as partes. A promoção pode ser cancelada a qualquer tempo, desde que seja divulgado esse fato do cancelamento. Continuam proibidas, né, promoções que necessitem de qualquer forma de descarregamento de dados pelo cliente via telefonia ou internet, incluindo, porém não se limitando a serviços de mensageria, serviços de mensagem curta SMS e multimídia MMS, adquiridos mediante o uso de serviço de valor adicionado e que dependam de qualquer forma de sorteio para sua distribuição, né? Essa restrição, inclusive pessoalmente, eu entendo também excessiva, né? A gente tem que repensar isso daí em termos das regras. Na hipótese de uso de serviço de mensagem curta, o SMS, com meio de participação da promoção, deverá ser preservada a proporção de envio de uma mensagem para se inscrever, equivalente a um produto por participação. Então isso aí é uma regra da SUSEP 384 de 2009 sobre a participação. Então eu posso pedir que mande um torpedo para se inscrever, para participar, mas há essa proporcionalidade. O que eles não querem? É que você fique gerando exigências que a pessoa tem que mandar mensagem, que aí ela vai estar tendo que consumir, ela vai ter que gastar para participar daquela promoção. E a ideia é que ela não precise gastar. Então há uma analogia, que se ela tivesse que mandar uma carta, ela ia ter que pagar um selo. Então mandar um torpedo e ter que mandar uma carta, selo por selo, se ela tivesse que acessar o site, ela teria que ter conexão de internet. Em princípio, se você for pensar quanto custa uma conexão por internet para fazer um acesso único, né? Então, 1 hora vai de lan house, tá ali R$1. Então, vai de 30 centavos a R$1, fica algo que é aceito, que não está gerando um impeditivo para o consumidor. Mais do que isso, se entende que você está gerando um gasto, porque no início, algumas entidades aí relacionadas à telecom faziam um combinado de fazer uma ação promocional com uma marca, e aí a marca exigia que mandasse vários torpedos, quem mandar mais torpedo, não sei o que, promoção autorizada, concurso cultural, você pode fazer da forma que quiser. E às vezes combina com a empresa de telecom que uma parte da receita gerada pelo envio dos torpedos ela vai devolver para a empresa que está promovendo. E aí, sabedora disso, a Caixa, o CA e a própria SUSEP começaram a restringir isso por entender que está gerando um ônus para o consumidor nesse tipo de situação. Novas mídias, como ficam as tendências então em promoções, né, em geral, concurso cultural, entre outros? É se tornar cada vez mais digital. Além da economia com custos, isso aumenta a interatividade e participação, alcance, né? Vai fazer uma promoção do Brasil. O Brasil é um país imenso, continental. Então, na hora que você está na web, e isso é uma coisa que é importante de pensar. Como eu vou fazer para entregar o prêmio? Super importante, porque às vezes o pessoal bota no ar na internet uma ação, maravilha. Depois a pessoa mora num lugar de difícil acesso e tá, como é que você vai fazer para ela usufruir da entrega do prêmio? Isso é um problema do proponente. Como é que você vai viabilizar a entrega do prêmio? Já são comuns concursos em ambientes como blog, comunidades virtuais, por celular, principalmente os concursos culturais, né? Então, para mandar um SMS, com o crescimento do uso do celular, é tranquilo no cadastramento, como uma forma de votar, então você manda um torpedo para votar, e como vale brinde, mande um torpedo e ganhe, né? Como se fosse um torpedo vale brinde. Ao invés de ter que botar cupom dentro de embalagem, a pessoa manda um torpedo e ganha vale brinde. Esses usos inovadores e diferenciados do SMS têm sido apresentados e discutidos no caso a caso com o órgão regulador. A gente tem conseguido bastante coisa, bastante êxito, sempre com a estratégia de mostrar o ganho do participante. Se ao invés de você conseguir mostrar o ganho, parece que tem um ônus, aí você não consegue autorizar. Geralmente a empresa promotora, né, é quem tem que arcar com o custo desse envio.
É interessante essa discussão, assim como se fosse um 0800 para ligar, para tirar dúvida, você teria que arcar com o custo desse primeiro envio aí, desse envio para se cadastrar na promoção. Mas a gente tem conseguido explicar para o órgão regulador, de novo, que mandar um torpedo é às vezes um custo menor do que mandar uma carta. Né, ou ter que se conectar na internet para acessar o site. E todo mundo no Brasil tem celular, né? Então você consegue, numa medida razoável, autorizar isso tranquilamente. Observada a proporção, então, de um SMS por inscrição e participação, a tarifação regular do SMS tem sido admitida pelo órgão fiscalizador e o uso do SMS em critérios diversos depende de que ele autorize. De novo, promoção autorizada, concurso cultural, você pode fazer o que for, o que quiser, desde que a forma da mecânica não se enquadre numa das 3 modalidades de promoção autorizada ou as suas assemelhadas. Então dá mais ou menos 6 modalidades que você tem que evitar se enquadrar. E normalmente vai se enquadrar com o quê? Com sorte. Então aquela história de que como é que eu decido quem ganhou? Se não for meritocrático, com pontuação, com critérios de desempate, e eu quiser fazer sorteio, não consigo. Fiz sorteio, vai virar autorizada. Em alguns casos, principalmente naqueles que envolvem acúmulo de pontuação, a promotora normalmente então arca com SMS, né? Então isso daí foi importante colocar para não haver aquela questão de que você está gerando um ônus, um custo para o participante, quem está ganhando depois é outro, que é a própria empresa de telecomunicações. Tendências.